Glória a Deus. Amém, gente querida? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, inscrever-se, clique em cima, tá? Dê um joinha que é importante para o canal, compartilhe, dê um like lá que vai ser muito bom, tá bom? Hoje vamos retratar alguns versículos do capítulo 4 do livro de Apocalipse, que traz a revelação do trono de Deus. A visão do trono de Deus deixou João sem palavras. João ficou simplesmente maravilhado, sem saber o que dizer, o que expressar. A primeira cena que ele contempla no versículo 1 é uma porta e a voz como de uma trombeta, né, que o chamou. E ali, aquela porta nos lembra Jesus, que é a porta aberta, né? Que ainda está aberta para receber o pecador, tá certo? Segunda cena, versículos 2 e 3, quando ele chega diante da porta, quando João chega, se aproxima da porta, ele tem a visão de Cristo glorificado sobre o trono. Meu Deus, coisa tremenda. Ali havia um arco-íris e a sua glória semelhante a pedras preciosas. Olhe bem, tinha um arco-íris. E depois, diante do trono, tinha um mar de vidro e um arco-íris ao redor daquele trono. Tinha relâmpagos, trovões e 7 tochas de fogo diante do Senhor. Tá? E ao redor, 24 anciãos. E diante do Senhor, os 4 seres viventes, os querubins. Tremenda essa visão. Aí você pode estar se perguntando, o que vem a ser cada figura, cada simbolismo ali? Veja bem, o arco-íris ao redor do trono fala da aliança com Deus, né? Aliança de Deus com a humanidade. Tremendo isso. Então o arco-íris ali, ele simboliza a aliança de Deus com a humanidade. O mar de vidro, conforme Apocalipse 15, são as almas, né? Porque se a gente for olhar o mar, ele abrange todos os continentes, né? Então tem um relâmpago. O relâmpago traz para nós a ideia de julgamento e a ira de Deus, tá? E a ira de Deus. Então, diante do Senhor, nesse período de julgamento, estarão transparentes, toda a obra de todos, tá? E poderão ser julgados tranquilamente, tá? Então, fala dessa forma transparente que serão julgados, e fala também dos 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, representado por 7 tochas de fogo, contemplado ali conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 5. João ficou simplesmente estupefado de gozo, de alegria, né? Então os 7 Espíritos lembram das 7 características do Espírito Santo. Olhe bem, os 7 Espíritos nos traz a lembrança das 7 características do Espírito Santo, conforme Isaías 11:2, tá? Então, versículo 4 fala dos 24 anciões que são representados, ou são sacerdotes, né? São sacerdotes conforme 2 Crônicas, né? 24, simboliza o sacerdócio espiritual, referenciadas ali as 2 alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Já os 24 anciãos podem ser homens representando o governo humano, né? Já não governam mais, porque ali agora, irmãos, agora é o Senhor quem governa, é o Senhor que reina, né? As coroas em suas cabeças são de galardão, são coroas de galardão. As vestes brancas daqueles anciãos representam santidade, veste branca representa santidade, e se prostram diante do Cordeiro dizendo que todo o poder, né? Que toda a glória pertence ao Senhor. Então, aqueles anciãos, eles vão reconhecer que o nosso Senhor, a glória dele é tremenda, né? Então, os 4 seres viventes são iguais
os 4 seres viventes que falam no Apocalipse, eles são idênticos, irmãos, àqueles 4 seres viventes de que trata Ezequiel no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 13, que tem a figura de um homem, de uma águia, de um novilho e de um leão. E eu queria, antes de terminar esse vídeo, ler alguns versículos aqui no Apocalipse com vocês, no capítulo 4. Quero fazer essa leitura para vocês entenderem alguns simbolismos que nós falamos nessa noite, tá? Amanhã ou tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo, tá certo? Apocalipse 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo assim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco-íris, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, coisa gloriosa. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, né? E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, os anciões de que falamos, vestidos de vestidos brancos, que isso quer dizer santidade, né? E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam, relâmpagos, falamos dos relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Tá? Fala aqui também no versículo 6, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, que é um leão, bezerro, homem e águia, são as figuras. Eu queria ler ainda com vocês, para vocês verem aqueles 7 Espíritos de que eu falei, como a Bíblia ela é tão explicativa, interpretativa, né? Então, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, sabedoria, escorregou aqui a Bíblia, peraí, só um minutinho, sabedoria, né, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, tá? Tremendo, tá? Então, a visão de João, irmão, sobre o trono de Deus é algo sem comentário, extraordinariamente maravilhosa, tá? Então, a visão deixou João assim, sem palavras, é como se Deus desnudasse o céu para ele. Irmãos, contemple essa visão de João e almeje por esse dia, quando Jesus abriu o primeiro selo, que a igreja subiu no arrebatamento, nós vamos estar na sala do trono vendo tudo isso. Imagine, irmão, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, sem comentários, irmãos. Desejo estar lá, amém? Você vai estar do lado do Senhor, no trono de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço, compartilhe e até nosso próximo vídeo.